Colo de Amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, tá um dia de sol bem bonito aqui em Salvador. E pra quem não sabe, nesse mês de fevereiro, nós somos Radar Creators aqui no Spotify. Eu tô muito feliz por isso, amigas. Mas eu confesso, aqui entre nós, que eu tô também um pouco insegura, sabe? E essa minha insegurança tá relacionada à forma como eu me cobro mais do que o necessário. E isso é algo que acontece assim em todas as áreas da minha vida. Eu me cobro no trabalho, nas minhas relações, nos compromissos que eu mantenho comigo. E às vezes é muito frustrante, porque querendo ou não, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer. E tem outro ponto também. Mesmo fazendo muitas coisas que eu desejo, quando elas não saem da forma como eu tinha imaginado, eu fico muito frustrada. E é como se eu não conseguisse reconhecer as coisas que eu já fiz, sabe? É muito triste falar isso, mas eu sinto que às vezes, mesmo sabendo que eu poderia celebrar mais as coisas comigo, eu sinto que ao mesmo tempo eu também ocupo quase um lugar de inimiga minha, como se eu ficasse em frente ao espelho, apontando pra mim tudo de errado que eu já fiz em algum momento, além de que eu percebo que eu fico muito imersa nesses pensamentos, sabe? De que, nossa, você pode melhorar, nossa, você deveria ter feito assim, nossa, ninguém vai gostar, nossa, as pessoas não vão achar suficiente bom. E isso é uma coisa que, por exemplo, acontece muito aqui no podcast. Sempre que eu posto um episódio, eu fico esperando logo o primeiro comentário para saber se tá bom ou não. Inclusive, se você gosta do Colo de Amiga, comenta aqui o que você tá achando desse episódio. E quando eu vou lendo os comentários, que eu me dou conta o quão perversa que eu sou comigo. Que eu não precisava ter ficado tão paranoica e tão insegura com uma coisa que é tão importante para mim. E sabendo que é importante, eu vou me dedicar. Mas é preciso que a gente faça uma diferenciação entre dedicação e exaustão. Antes, eu confesso também, amigas, que eu tinha muito medo de falar sobre essa minha insegurança em relação, sobretudo, ao meu trabalho, de conversar com as pessoas para desabafar mesmo, sabe? Sobre a forma que eu me cobro, pensando que as pessoas poderiam achar que eu queria me colocar na coitada Holândia, sabe? Mas assim, honestamente, quem é insegura e se cobra demais, sabe do que eu tô falando. A gente não vai para esse lugar da cobrança excessiva porque a gente gosta. Muito pelo contrário. É justamente pelo fato também da gente pensar que esse seja o único lugar que a gente merece. E eu sinto que para ressignificar esse processo onde eu acho tudo que eu faço muito questionável, cheio de erros, eu preciso cada vez mais conversar sobre isso na terapia com as minhas amigas para que eu entenda que não é um processo somente individual, sabe? Eu sinto que às vezes é como se eu andasse com uma lupa por tudo que eu tô fazendo, seja, sei lá, quando eu tô editando um vídeo. Eu fico com uma lupa pra me certificar logo de cara algum erro meu e infelizmente eu acabo me apegando àquele erro, sabe? Os últimos episódios do podcast, quem tava editando todos era eu. E é impressionante. Geralmente, o episódio bruto fica em torno de 40 minutos e com a edição, esse tempo vai para 25 minutos, geralmente assim. E quando eu tô fazendo a edição, eu percebo que automaticamente, amigas, eu fico muito mais direcionada a identificar os meus erros do que identificar as coisas boas e legais que eu tô conversando com vocês, sabe? É igual quando eu saio com alguém, principalmente assim, se são pessoas desconhecidas ou que eu tô me aproximando recentemente, e quando eu volto pra casa, eu fico pensando em tudo aquilo que eu não deveria ter dito. E eu vou dormir pensando que no dia seguinte, a pessoa vai me mandar uma mensagem dizendo que eu não deveria ter falado aquilo mesmo, que não gostou de tal comportamento meu. E assim, isso nunca acontece. Geralmente, as mensagens
mensagens que eu recebo no dia seguinte são falando que eu fui muito legal, que o rolê foi bem engraçado, divertido. Só que é muito difícil sair desse lugar. Porém, todas as vezes que eu consigo ter um pouco de consciência de que eu tô me movimentando para não ser tão controladora comigo mesma, eu já dou uma comemorada, sabe? Eu sinto que o processo de autoconhecimento é muito mais sobre respeitar os nossos deslizes do que ficar buscando uma perfeição. E em um mundo onde ninguém aceita que a gente erre, em um mundo capitalista que quer a todo momento a nossa excelência, se eu consigo, dentro da minha casa, acolher as minhas falhas, eu já tô fazendo muito por mim. E eu acredito, amigas, que ter ocupado o lugar da filha boazinha me tornou uma adulta hipervigilante de si mesma, sabe? E é por isso que talvez eu me cobre excessivamente, sem me dar conta. Na verdade, eu só me dei conta da forma como eu me cobrava na terapia, compreendendo que esse estado não é natural. Muito pelo contrário, eu aprendi a ser assim. Como eu não queria, decepcionar os meus pais, e como eu tinha muito medo de receber a famosa bronca, nossa, eu não suportava quando meu pai ou a minha mãe, sei lá, quando eles brigavam comigo, pra mim era terrível. E minha mãe tinha esse costume de ficar sempre de olho nas coisas que eu tava fazendo, assim. Eu já até contei aqui no podcast que eu só fui ter um diário também depois da vida adulta, com medo da minha mãe ler e descobrir. E pra me blindar dessas broncas dos meus pais, eu mesma já fazia esse movimento de me reprimir, de me corrigir. E é doloroso falar isso. Eu sinto que às vezes eu tô agindo comigo da mesma forma perversa que outras pessoas já agiram. E daí, quando eu me percebo muito nesse lugar, eu preciso repetir pra mim mesma, em voz alta assim, que esse estado de hipervigilância não é natural. Que o esperado, inclusive, é que eu erre, que eu passe por um processo de falha. Afinal, amigas, a gente tá aprendendo. E é uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente é mais nova, a gente pensa que chegar na vida adulta é chegar em um momento de estabilidade e total compreensão das coisas. Quando, na verdade, na prática, isso não acontece. Só que os adultos ao nosso redor fingiam, e muitos deles continuam fingindo, que sabem de tudo. E se a gente tivesse aprendido desde a infância que a gente não precisa saber de todas as coisas, talvez a gente tivesse compreendido com mais facilidade, inclusive, o que é amor próprio também, né? Que é justamente aceitar de forma mais acolhedora aquilo que a gente não consegue dar conta. E que ainda bem que a gente não consegue dar conta de tudo. E constantemente, amigas, quando eu tô assim, nessa fase mais hipervigilante, mais controladora de mim mesma, eu entro com muita facilidade em um estado de pensamentos catastróficos, assim, sabe? É como se minha cabeça não parasse de funcionar nem um momento. Eu fico acumulando um pensamento atrás do outro, esperando o pior. Assim como a gente conversou esses dias, sabe? Esperando que alguma coisa dê errado. E ontem, por exemplo, eu tava tão atravessada por essa grande quantidade de pensamentos que eu juro pra vocês que deu assim 7 horas da noite. Eu peguei, apaguei todas as luzes do meu quarto, da casa toda, acendi essa luzinha aqui, coloquei som da natureza pra ficar tocando e fechei o olho. E fiquei assim, uns 20 minutos nesse estado pra tentar respirar com mais calma, sabe? Fiz uma meditação, depois eu levantei com todas as luzes ainda apagadas, fiz um jantar pra mim, eu nem sei como eu consegui enxergar no escuro, mas lembrei, eu acendi uma vela e depois eu jantei à luz de velas sozinha, apreciando o silêncio, porque eu já não estava mais aguentando o barulho da minha cabeça. E para as pessoas que se cobram muito, a gente sabe, esses barulhos às vezes parecem intermináveis. É como se eu andasse em uma pista de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu tô seguindo uma direção na qual eu me celebro, eu volto com uma velocidade ainda maior para me cobrar, para ver onde é que eu tô errando nesse caminho e comparando esse meu caminho e essa minha trajetória com pessoas que eu nem conheço. E também, muitas vezes, me comparando com pessoas que têm condições de vida completamente distintas da minha. E isso é um recado
direcionado para pessoas que, assim como eu, estão fora do padrão. Se você é uma pessoa LGBTQIAPN+, uma pessoa negra, uma pessoa com recorte que é atravessado de alguma forma socialmente, nós mulheres sabemos muito bem como é isso. É muito injusto a forma como a gente se compara com pessoas que estão em destaque, com pessoas que, aparentam determinado sucesso, porque no fundo a nossa realidade é muito diferente e a gente não tem as mesmas 24 horas. Eu fico sempre abismada comigo, e isso foi uma coisa que eu já levei assim pra terapia e que super tá me ajudando a me cobrar menos, é que eu esqueço da quantidade de coisas que eu faço. Na minha lista de tarefas, eu sempre gosto muito de fazer um checklist assim pra poder me organizar, senão eu esqueço também o que eu preciso fazer. Mas na minha checklist, eu não coloco que eu vou, por exemplo, naquele dia, lavar roupa e aquilo demanda tempo. Eu não coloco que eu vou ficar a manhã toda na faculdade e isso já me limita também. Eu não coloco que quando eu chegar da faculdade, eu vou fazer o meu almoço e isso requer tempo. Eu não coloco que algum imprevisto vai acontecer, sabe? E eu deixo uma atividade aqui de indicação para você. Ao invés de você começar o seu dia anotando tudo que você precisa fazer, faça pelo menos um dia diferente. Reserve o final do dia para você colocar tudo o que você fez. Acordei, escovei os dentes, arrumei a minha cama, lavei os pratos, fui no mercado, respondi aquele e-mail. Coisas que pra você não são nada. E, mesmo assim, são coisas que você precisa dedicar o seu tempo. Mesmo que seja 1 minuto. E você vai perceber o tanto de coisas que você faz e às vezes você não se dá conta e queria que você estivesse fazendo mais, sendo que você está fazendo mais do que o necessário, esquecendo, por exemplo, da importância do descanso. Desde que eu comecei a sair mais sozinha e fazer coisas mais sozinhas, eu tenho percebido como descansar e ficar um pouco afastada das redes sociais, do meu trabalho, está sendo super importante para manter a minha saúde mental mais em dia, sabe, amigas? Principalmente porque a gente acaba ficando muito estimulada com as redes sociais. Se a gente já pensa demais com as redes sociais, a gente pensa o dobro, só que nem sempre esses pensamentos são relevantes e nos causam dores e nos causam frustrações. E quando a gente tá nesse looping, a gente esquece de apreciar as coisas do dia a dia, sabe? De apreciar as coisas boas que a gente faz pela gente. E o dia que eu fiz essa atividade da checklist, de anotar tudo mesmo o que eu fazia, eu me dei conta de que eu preciso me perdoar mais e entender, inclusive, quando o meu corpo pede chega, mas que eu não preciso chegar ao meu limite para me oferecer perdão, para me oferecer um momento de descanso, sabe? E eu sinto que a gente costuma fazer muito isso, principalmente por esse mundo capitalista, né? A gente espera o sábado para descansar, ou apenas o domingo. E eu tenho tentado fazer momentos como esse de ontem, onde mesmo que me oferecendo poucos minutos assim, eu quero também poder me aliviar na minha própria presença, sem esperar um determinado dia para que eu descanse, para que eu entenda que eu não preciso ficar sempre nesse estado de cobrança excessiva, que por mais que eu tenha me acostumado a isso, assim como há muito tempo na minha vida eu me acostumei à minha tristeza, à minha melancolia, eu mereço sentir outras coisas para além da dor. E eu sinto que, por exemplo, o antidepressivo indicado pelo meu psiquiatra e pela minha psicóloga foi muito importante, juntamente com a terapia, para que eu me desse conta disso, sabe? De que eu não preciso ficar a todo momento tendo uma crise de pânico e me sentindo super estimulada e cansada. Que eu posso sentir, inclusive, outras coisas comigo, como a calma, o sossego, que há tempos são coisas que eu demorei muito para me acostumar e me adaptar. Eu passei boa parte do ano passado trabalhando muito e quando eu ficava sem fazer alguma coisa, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia sem utilidade. E daí vem outro ponto, né? Eu fui criada por pais que não sabem, infelizmente, não tiveram a oportunidade de compreender também o que é descanso. E para eles, ficar sem fazer nada é um desperdício. Por muito tempo na minha família, amigas, cochilar à tarde
tarde era assim um absurdo. Eu tava conversando esses dias com a minha namorada que eu só fui começar a acordar mais tarde, por exemplo, a partir das 10 horas, quando eu comecei a morar sozinha e entendi que isso não era coisa de gente preguiçosa. E aos poucos eu percebo que os meus pais, quando eles vêm aqui para minha casa, agora eles já entendem isso e eles também se permitem acordar um pouco mais tarde, descansar. São trocas que a gente já conseguiu ter, assim. Eu fico muito feliz por isso. Afinal, a maioria dos nossos pais, né, também tiveram vidas muito cansativas, assim. E ressignificar esse lugar é sempre muito doloroso. Por isso que, às vezes, a gente acaba também ignorando a mudança. Porque a gente está tão acostumada com um momento de caos, de cansaço, de exaustão, que é como se a gente não soubesse viver ao contrário. E eu sinto que agora eu tô reaprendendo a viver, entendendo que hoje, por exemplo, nessa sexta-feira, eu posso sim ir à tarde com as minhas amigas na praia, mesmo que eu tenha coisa para fazer, mas que eu posso fazer essas coisas no sábado, sabe? Eu posso dividir essas coisas durante a minha semana. Eu lembro muito de uma sessão de terapia que eu tive com a minha psicóloga. A nossa sessão foi às 9 horas da noite e eu falei, nossa, Carla, eu tô tão cansada e quando a gente acabar essa sessão, eu ainda tenho um monte de coisa para fazer. E Carlinha, maravilhosa como ela sempre é, ela falou, mas você precisa mesmo fazer isso? Eu falei, nossa, eu preciso, eu me comprometi a isso. E quando eu falei que eu tinha me comprometido, eu entendi que aquelas coisas que eu tinha colocado para me fazer estavam muito mais relacionadas à forma que eu me cobro do que a um prazo urgente que eu tinha. Porque eu não tinha esse prazo urgente. Eram coisas que eu poderia fazer naquele dia, mas que se eu deixasse para fazer depois, de nada ia atrapalhar minha vida. E isso é um ponto sobre ter sido uma filha assim muito boazinha. É não ter tido referência de deixar algumas coisas para depois, sabe? Como eu tava sempre nesse lugar de hipervigilância, eu queria sempre, inclusive, entregar tudo antes da hora, deixar tudo pronto antes do combinado para que as pessoas, principalmente os meus pais, pudessem sentir orgulho de mim. E uma coisa que eu aprendi muito na terapia, amigas, é que eu não preciso ocupar mesmo esse lugar de filha boazinha e o quanto isso me maltrata, sabe? O quanto isso cria um lugar de barreiras comigo. Eu falei que ano passado o meu maior compromisso, a minha maior meta era errar mais. E esse ano a minha meta é entender que eu não preciso viver nesse lugar de desconforto e eu posso sim me perdoar. E eu deixo essa pergunta para vocês porque é uma pergunta que volta e meia eu sempre me faço. Você gosta mesmo de viver da forma como você vive ou você só tá acostumada a isso? Você gosta mesmo de viver da forma como você vive ou você só tá acostumada com desconforto? E para além do desconforto que eu vivo de ficar sempre me cobrando, amigas, por muito tempo, eu posso dizer, até um mês atrás, eu também era uma pessoa muito acostumada com a minha tristeza, sabe? Pensando que esse era o meu lugar de existência, assim. É como se a tristeza, pelo menos, fizesse com que eu me sentisse viva. E mesmo tendo abordado sobre esse tema por muito tempo na terapia, eu só tô conseguindo colocar em prática de um mês pra cá. Entendendo que, às vezes, eu me afogo na minha tristeza, mas que eu não mereço somente a dor. E aí eu preciso quase sempre fazer um movimento contrário de segurar na minha mão e falar, será que você não tá sofrendo mais do que o suficiente só para se penalizar e achar que é isso que você merece? E eu vou lá e coloco uma playlist de funk para tocar. Não é como se eu ignorasse os meus sentimentos. Eu mergulho em cada um deles. Só que é injusto a forma como constantemente eu mergulho muito mais no que me causa dor do que no me causa felicidade. E esse é um acordo que eu não posso continuar fazendo comigo, sabe? Se for para viver com intensidade, como eu gosto, que seja balanceado e que seja compreendendo que, já que eu passei tanto tempo vivendo a tristeza, tá tudo bem receber a visita da felicidade com
mais genuidade, sabe? Com menos desconfiança, assim. Aceitando que eu vou errar. Que não tem como eu chegar em um lugar de perfeição se eu tô aprendendo, se eu tô fazendo certas coisas somente no agora. E eu não sei, amigas, eu tenho pra mim que todas as vezes que eu tô errando, algo de muito bom vai sair daquele erro, sabe? E eu não tô falando nem sobre aprender com aquele erro, mas eu sinto que eu crio uma relação de proximidade comigo muito mais honesta. E isso é algo, sabe? Eu não quero ver o meu erro para me tornar mais hipervigilante. Eu quero ver o meu erro para me tornar mais humana comigo. E por muito tempo, principalmente nós, né? A gente foi retirada de nós essa humanidade. O medo do fracasso quando você é uma pessoa LGBT, quando você é uma pessoa negra, quando você é uma mulher, parece que é assim triplicado. A gente fica tentando compensar esse nosso lugar quando a gente não precisa fazer isso. Eu até postei um vídeo esses dias no meu Instagram, @sofdice, pra quem não me segue, e também no TikTok, falando justamente sobre isso. Sobre como por muito tempo eu tentava compensar minha existência buscando excelência em outras áreas da minha vida, como o próprio trabalho. E isso sempre me deixou assim muito mal. E a gente não precisa compensar a nossa existência, sabe? A gente não precisa fazer com que as pessoas nos amem apesar de algo. Um exemplo disso é que por muito tempo eu falava para os meus pais que eu iria fazer medicina. Eu sentia que isso iria acalmá-los, iria mostrar para eles que eu era mesmo um motivo de orgulho e que quando eu decidisse me assumir, pelo menos a medicina iria compensar esse lugar. Ainda bem que eu fiz terapia antes e entendi que eu não preciso mesmo ser médica ou ser qualquer outra coisa para compensar uma existência que, por incrível que pareça, me contempla, sabe? Eu gosto de quem eu sou. E é até mágico falar isso, depois de tanto tempo duvidando, assim, da minha capacidade. E para você que se cobra demais, assim como eu, uma vez eu escrevi no meu livro, esse livro aqui, que a vida não é só checklist. Eu gosto muito do título do meu livro, para quem quiser adquirir. Tem um link aqui na descrição do episódio. Acreditar em mim é a minha única possibilidade de existir, porque é justamente o que faz eu continuar, sabe? A coisa mais bonita que eu posso realmente identificar e me certificar são as coisas que eu sinto. Para mim, confiar no que a gente sente é a forma mais honesta da gente se demonstrar amor. Tem um dorama, amigas, eu não sou dorameira, mas esse dorama eu gosto muito. Ele se chama O Amor Mora ao Lado e a protagonista é uma pessoa que, assim como eu, ela se cobra muito, sabe? Principalmente em relação à família, ao trabalho. Também passou por essa questão de ser uma pessoa boazinha para todo mundo, que se espremia para deixar todo mundo feliz. E ao longo do enredo, vai mostrando como isso afetou em vários lugares da vida dela, sabe? Como por muito tempo ela deixou de apreciar o básico, assim, como, sei lá, dar volta na rua andando sozinha, fazendo de fato coisas que ela queria. E é uma coisa que eu fiquei muito pensando ontem enquanto eu jantava comigo. Eu tô vivendo um momento muito bonito que é o Spotify Radar Creators, né? Que é algo que eu sonhava. E isso me deixou um recado, que a minha cobrança excessiva não me impeça de viver os bons momentos da minha vida, tendo um cuidado tremendo para não transformar esses bons momentos nos meus piores momentos. E eu sinto que eu tô conseguindo fazer isso. Tô conseguindo apreciar, e só o fato de ter consciência e conversar sobre isso hoje aqui com vocês já mostra, amigas, que a gente tá ressignificando isso, sabe? Antes dos conselhos, não esquece de dar 5 estrelinhas para o podcast aqui no Spotify e comentar o que você achou. Sophie, como aproveitar mais os momentos felizes sem ficar overthink sobre o que será depois? Nossa, essa pergunta tem muito a ver com o tema de hoje, né? A mente de uma pessoa ansiosa geralmente fica acumulando muitos pensamentos e não consegue se dar conta das coisas boas que estão acontecendo. Mas uma coisa que para mim foi muito fundamental para que eu me sentisse mais alegre com a vida foi aceitar a felicidade miúda, sabe? A felicidade das pequenas coisas, assim. Quando eu falo, amigas, do meu café com pão de sal, não é à toa. Por muito
muito tempo eu vivi uma anorexia e bulimia muito perversa. E eu não comia basicamente nada, principalmente alimentos que eram demonizados, sabe? E o pão é um desses alimentos, né? E quando eu fiz tratamento para poder compreender e sair desse estágio bulímico e anoréxico, eu precisei ter uma nova relação não somente com os alimentos, mas comigo. E quando eu comecei a comer pão, juro para vocês, sem sentir culpa, eu entendi que felicidade é aquilo dali e que felicidade, ela não precisa ser um acontecimento epifânico e mágico. Até porque no dia a dia, nem sempre você vai receber uma notícia que vai mudar a sua vida. E quando eu me apego à felicidade miúda das pequenas coisas, tipo assim, eu amo dias de sol. Eu acho dias de sol fantástico. E quando eu vou me apegando a essas coisas, eu sinto que eu consigo entender o que é felicidade, sabe? E que eu não mereço, inclusive, só os momentos de tristeza ou de angústia. Talvez, amiga, relembrar para você mesma coisinhas que são importantes e todas as vezes que elas acontecerem, você notar isso, tipo, nossa, hoje eu consegui desabafar com uma amiga, uma coisa que há muito tempo eu não conseguia falar com ninguém. E começar a se aplaudir mais, entendendo que esse movimento acontece aos poucos, você reconhece esses instantes com mais facilidade, sabe? Inclusive, comentem aqui uma coisa, uma felicidade miúda, mas que é muito importante para você. Amigas, espero que esse episódio tenha sido um colo para vocês, assim como foi para mim. Um beijo e até semana que vem.